Falar nisso, vamos lá, né? Ah, quero dizer que o meu livro, o Atos, né, dos Apóstolos, uma história sem fim, já chegou, tá? Em minhas mãos. Será lançado dia 30, dia 22 será lançado, né? O meu livro aqui no Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense às 20 horas, 8 horas da noite. É isso aí, ficou bonito, né? Já estou lendo, né? Já estou lendo. Estou no terceiro capítulo. Deus abençoe, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos lá então, comentando o Evangelho de João 11, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. É o tema, tá? João 2, do 11 em diante. Bom, diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele, né? Então, o texto aqui ele diz, no caso, o sinal feito lá em Caná da Galileia. Bom, em Caná da Galileia, como nós já observamos no último comentário, Jesus transformou água em vinho, né? Então esse foi o primeiro sinal dele, o primeiro milagre, né? Vamos dizer assim, né? De Jesus Cristo, tá bom? Então, primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus foi esse em Caná da Galileia, né? Transformando água em vinho. Muito bem. O verso 12 diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Eu tirei essa parte como tema, porque a intenção minha aqui é mostrar como categoricamente, como literalmente, inquestionavelmente, no texto sagrado, nós temos aqui a mãe, né, a mãe de Jesus, no caso Maria, seus irmãos e seus discípulos. O que eu quero mostrar aqui é que alguns querem dizer que quando é usada a expressão irmãos de Jesus, refere-se apenas aos discípulos, né? E aqui está bem claro a diferença, né? Colocada no texto. Sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, Jesus tinha, de acordo com o texto bíblico, irmãos. E há outro texto que diz irmãos e irmãs, tá? Claramente, tá bom? Então, negar isso é negar a veracidade do texto sagrado, né? Porque não só nesse texto, mas em outros textos está bem claro que Maria teve filhos e filhas, né? Jesus teve irmãos e irmãs, né? E discípulos, tá? Então aqui fica bem claro, né? Seus irmãos e seus discípulos, né? Então tá diferenciado aí, né? Então, as pessoas, quando argumentam que, ou quando fala irmãos de Jesus na Bíblia, refere aos seus discípulos, não é verdade, porque aqui deixa bem claro e bem separado, né? Seus irmãos e seus discípulos, né? Bom, ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Bom, a Páscoa judaica, é, é claro que ela tinha lá o cordeiro, né? O pão masmo, essa coisa toda, né? Que nós já conhecemos, né? E ela apontava, claro, lógico, para o cordeiro de Deus, né? Que no caso estava ali, que era Jesus Cristo, né? Que iria morrer, né? Iria ser sacrificado por todos nós, tá? Então, quando já estava nessa festa tão especial, né? Jesus ele costumava frequentar as festas judaicas, né? Essa daqui é uma das festas judaicas, né? Há outras e tantas outras, né? Festas das cabanas, né? Pentecostes, etc, 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 né?
são várias e várias festas judaicas. Então Jesus subiu a Jerusalém. Subiu, claro, né? A expressão subiu porque Jerusalém ficava a 750 e poucos metros acima do nível do mar, né? De altitude, no caso, né? Então, por isso subiu a Jerusalém. Bom, no pátio do templo, que outra questão aqui interessante também desse texto, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, né? Ovelhas e pombas, né? E outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Eram cambistas, né? Então, o pátio aqui, provavelmente o pátio dos gentios, né? Porque o templo, né? Ele era subdividido em pátios dos judeus, pátio dos gentios, pátio das mulheres e tal, 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 tal. E aqui provavelmente refere-se ao pátio dos gentios. Então, no pátio que também fazia parte do templo, né, de Jerusalém, eles estavam vendendo lá os animais. Animais aqui, obviamente, são animais para o sacrifício, né? Não os animais vendidos aqui não eram animais para levar tipo, para casa, não. Os animais aqui provavelmente eram animais para o sacrifício do templo, né? Então as pessoas compravam ali os animais, compravam o boi ali, a ovelha ali, um pombo ali, e ele era levado ao sacrifício, né? Como era o costume do Antigo Testamento, né? E outros ficavam ali trocando o dinheiro, porque as pessoas vinham de todos os lugares e tinha a moeda do templo, aquela coisa toda. Então eles trocavam o dinheiro ali e tal, esses cambistas ali, tá? E Jesus, então, claro que ele não vai gostar nada disso, porque a casa de Deus, né, o templo de Deus, o santuário de Deus estava sendo usado para comércio, né? Existe muitas coisas assim hoje também, né? Ligado ao comércio de coisas sagradas, ou em lugares, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: o templo no Antigo Testamento era diferente dos templos hoje, tá? O templo no Antigo Testamento, tanto é que o templo no Antigo Testamento vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Esse templo que é o segundo templo que foi construído, né? Ele será destruído no ano 70 porque Jesus, na verdade, ele assume o centro da nossa adoração. Então, a nossa adoração é cristocêntrica. A nossa adoração não está centrada no templo, em nenhum templo, tá? Os templos que temos hoje são lugares onde nós cultuamos a Deus, mas o centro da nossa adoração é Jesus Cristo. Então, independente se nós estamos adorando no templo, grande, pequeno, ou se estamos adorando ele no meio da floresta, ou se estamos adorando no meio da rua, né, ou numa praça, não importa, né? Importa que nós estejamos adorando o Pai em nome de Cristo, e Cristo, sim, é o centro das nossas adorações, da nossa adoração, e não é um templo qualquer. Por mais bonito que ele seja, é simplesmente uma construção para abrigar pessoas que cultuam a Deus, né? E não é nem de longe o que era no Antigo Testamento o templo de Salomão, e depois o segundo templo, nem de longe, porque o templo ele representava a adoração a Deus, né? Então todas as pessoas estavam ali, eles iam ao templo, eles não entravam dentro do templo, porque propriamente dito, porque isso não era possível, né? Só os levitas e sacerdotes podiam entrar propriamente dito no templo, né? Dentro das dependências do templo, né? Eles ficavam nos pátios e em torno do templo, e eles adoravam a Deus ali, faziam seus sacrifícios e tal, e mesmo que eles não estivessem
em Jerusalém, aonde eles estivessem, eles voltados para Jerusalém, eles adoravam a Deus, né? Porque a centralidade da adoração estava no templo, né? Então é diferente. Hoje a nossa centralidade está em Cristo Jesus. O templo, na verdade, o tabernáculo e o templo, tabernáculo, é claro, templo construído no tempo de Moisés, e depois o templo no tempo de Salomão, lá em 966 a.C., tá? Então, esses lugares eram lugares que, onde um israelita, um judeu estivesse, eles iriam orar virados para o templo, né? Não importa, ele podia estar em qualquer lugar do mundo, ele iria orar virado, né? Para o templo, né? Porque é uma reverência, um respeito, porque o templo era a centralidade da adoração. Mas a partir do momento que Cristo chegou, ele passaria a ser a centralidade da nossa adoração, né? Então, nós adoramos a Jesus Cristo, e não importa o local, eu adoro Jesus aqui nessa sala de aula, você adora aí na sua casa, ou adora onde você estiver ouvindo essa live, você o adora, né? Porque você deve adorá-lo em espírito e em verdade, certo? Então, Jesus sim, a centralidade, né? O centro da nossa adoração, né? É isso daí. Muito bem. O tempo vai passando, né, gente? Não tem como não passar. Mas vamos mais só um pouquinho aqui. No verso 15 diz assim: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Ele pegou um chicote, né, algo assim inédito, né? Jesus normalmente não fazia essas coisas, lógico que não, mas isso aqui já era profético já, né, que ele iria fazer isso, que o Messias iria fazer isso. É a ideia que os textos do Antigo Testamento dão, né? Então, ele virou, então, né, brigou, né, fez um chicote e expulsou o pessoal de lá, né? Então, ele fez um chicote com corda e expulsou todos do templo, saiu expulsando. Bem, e também as ovelhas, os bois também, tiraram tudo de lá, espalhou as moedas dos cambistas, né, e virou as suas mesas, né? Porque a casa, e ele vai dizer o argumento aqui, né? Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado, né? É claro que se Jesus viesse hoje, ele teria algumas palavras também para o contexto religioso de hoje, né? Porque, bom, deixa para lá, né? A coisa está complicada, mas ele fez isso aqui porque ali era o templo, né? E até aquele momento o templo era a centralidade, como nós já colocamos aqui, da adoração, e deveria respeitar, né? Muito bem, né? Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. É o Salmo 69:9 que diz isso, né? É um salmo messiânico, né? Seus discípulos, então, lembraram-se que está escrito, né? O zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, o zelo pela casa do Senhor, no caso referindo-se a Jesus Cristo, o zelo que ele tinha, iria consumi-lo, iria levá-lo, claro, à morte, né? É isso daí. Bom, gente, já passou meu tempo aqui e tá tudo bem, ótimo, é isso daí, tá? Bom, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento. E se você gostou desse comentário, você compartilhe, e também, é claro, você inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. né? O link está aí na página do Facebook. Senhor, muito obrigado que estamos aqui em tua presença. Louvado seja o teu nome, nós o adoramos, o glorificamos. Tu és bondoso, maravilhoso, Senhor. Bendito seja assim, ó Deus, o teu nome. Abençoe cada um que está ouvindo neste momento a tua palavra. Toma-os em tuas mãos, em nome de Jesus, abençoando-os grandemente. Abençoe o Brasil e as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Grande abraço. Se Deus quiser, eu volto.